Bom dia a todos. Então, vamos só relembrar nossa última aula, porque tem alguns conceitos lá que a gente utilizou, que é bom a gente relembrar aqui. Então, a gente definiu corrente elétrica, a gente colocou como movimento ordenado, né, dos elétrons por um condutor. Definimos a equação, né, que a carga que passa no tempo é a corrente. Definimos a unidade de medida de corrente elétrica, que é ampere, usando a letra A. Então, a gente está usando a letra I, né, para a corrente. Fizemos esse exercício aqui. Tudo isso aqui a gente viu no bimestre passado, pessoal. Depois vocês podem reassistir. Está tudo gravado aqui no Teams. Definimos a densidade de corrente elétrica, né, como sendo a corrente que passa numa área. Então, está aqui, ó, a corrente que passa numa área. Então, fizemos um exercício aqui de densidade de corrente. Mais um exercício. Começamos a comentar os elementos, né, de um circuito elétrico. Então, a gente comentou para que serve a bateria, para que serve, no caso aqui, o resistor, né, que vai consumir essa energia elétrica. Então, definimos a diferença entre resistência e resistor. Então, o resistor é o dispositivo elétrico e a resistência é a propriedade do resistor. Então, o resistor ele resiste à passagem de corrente. Essa resistência a passagem de corrente é a resistência do resistor. E o resistor é o aparelho que vai resistir. Então, a gente precisa aqui na disciplina, a gente vai chamar de nomes diferentes. Então, quando a gente montar o circuito, eu vou falar, ó, que eu tenho um resistor. E o resistor tem resistência. Discutimos exemplos, né, de resistores aplicados na prática. Falamos do efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que ocorre nos resistores, isso se chama efeito Joule. Então, o chuveiro de vocês esquenta devido a esse efeito Joule. Falamos aqui de resistência, definimos a unidade de medida, é o ohm. Normalmente, cada faixinha dessa daqui, ó, indica um valor de resistência, então é tabelado. Então, para eles não precisarem digitar o número, já que os resistores são pequenininhos, então cada faixinha dessa daqui tem um valor específico que é tabelado, então você consegue descobrir o valor devido a isso. E aí, definimos as leis de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, ela fala da corrente, da resistência e do potencial elétrico no circuito. Então, se eu tiver um potencial elétrico, eu consigo ter uma corrente que vai passar aqui dentro desse resistor. E eu consigo calcular, né, qual que é o potencial que esse resistor vai consumir, qual que é a energia, né, que ele consome. Então, a gente usa essa relação matemática aqui, V igual a R. Definimos a segunda lei de Ohm. Isso aqui até caiu na avaliação de vocês, né? Teve uma questão que era para resolver isso aqui, que era para resistência de fios. Então, a resistência depende de quê? Da resistividade, que é o material, né, de que é feito o fio, por exemplo, do comprimento e da área. Então, essa resistência aqui a gente consegue calcular, né, a resistência usando essas relações. Aqui tem exercício. Vimos que a resistência depende da temperatura. Então, fizemos esse exercício aqui também, que calculava a variação da resistência, está resolvido. E aí a gente terminou falando de potência, né? A gente calculou um preço de um banho, né? Foi esse exercício aqui. A gente primeiro calculou, né, a potência, por essa relação aqui. Se eu fizer a potência vezes o tempo, eu tenho a energia consumida, e aí depois a gente transformou para quilowatt-hora e multiplicou pelo valor do quilowatt-hora para a gente ter esse preço desse banho. Então, isso foi o que a gente estudou na nossa última aula. Então, é importante que depois vocês deem uma olhadinha novamente sobre isso, para vocês estarem relembrando aí, né, depois com mais detalhes, caso vocês não lembrem. Então, hoje a gente vai entrar de vez na nossa aula de circuitos elétricos. Então, a gente hoje vai estudar as leis de Kirchhoff. Então, vamos ver aí o que é isso. Então, ó, só para lembrar, a bateria, né, a fonte, nesse caso aqui, ela vai fornecer o que a gente chama de DDT.
TdP é a diferença de potencial. Então, eu tenho que ter diferença de potencial para o elétron se movimentar. A gente aprendeu no primeiro bimestre que potencial elétrico ele é calculado por K, Q sobre P. Então, conforme a gente tem uma distância e uma carga, a uma certa distância, né, dessa carga Q aqui, eu vou ter um potencial elétrico. E a gente aprendeu também que a energia potencial elétrica é o potencial vezes uma carga, né? Então, quando a gente tem cargas num lugar, meio que automaticamente aparece o potencial elétrico ou a energia potencial elétrica, porque as cargas elas têm campos em volta dela e esses campos interagem, fazendo com que haja atração ou repulsão. Então, meio que é isso que acontece quando você liga essa bateria. Você vai ter numa parte aqui da bateria, você vai ter cargas mais positivas e do outro lado mais negativas. E essa diferença, né, de potencial devido a essas cargas induz uma corrente elétrica aí que vai fazer elas se movimentarem. Então, esse positivo que está aqui é como se fosse assim, ele seria atraído pelo negativo que está aqui. Então, faria que houvesse, né, esse movimento aí de cargas. Então, a bateria ela fornece nessa diferença de potencial. Então, eu até expliquei no primeiro bimestre que a bateria, ela não é tipo assim um balde que vai jogando cargas, aí quando acaba a bateria quer dizer que acabou as cargas. As cargas já estão aqui. Os fios são feitos de cargas elétricas, né? São feitos de elétrons. Então, a bateria só serve para dar esse empurrão. Ela funciona como se fosse uma bomba. Ela fica bombeando os elétrons vão, gastam a energia dele aqui na lâmpada, a lâmpada acende devido a isso, e aí ele sai com menos energia. Então, ele chega com bastante energia, vou fazer uma carguinha de luz aqui, ó. Chegou com bastante energia, acendeu a lâmpada, sai com pouca energia. Chega na bateria, a bateria novamente fornece o potencial elétrico para ela, e ela sai energizada de novo. Dá para a gente fazer tipo uma analogia, tipo assim. Ela vai lá e funciona. Do jeito que está aqui essa chavinha, não teria como circular, né? Porque a chavinha estava aberta. Então a gente tinha que fechar ela aqui, né? Se a gente fechar esse contato aqui, aí tem corrente. E aí ela circularia. Então essa que é a lógica, né, de um circuito elétrico. Só que esse aqui é o circuito elétrico mais simples que tem. A gente precisa estudar para quando a gente tem mais elementos. Se eu tiver mais resistores e dependendo das ligações, se eles vão estar em série ou vão estar em paralelo. Então, a primeira lei que a gente vai estudar é a primeira lei de Kirchhoff. Ela também é conhecida como lei dos nós. O povo lá da elétrica gosta de chamar ela de LKN, lei de Kirchhoff ou LKI, lei de Kirchhoff das correntes. Acho que é LKI que eles costumam chamar. Mas é a primeira lei de Kirchhoff. O que o Kirchhoff falou? Que é a lei dos nós. Primeira coisa, o que é um nó? O nó é o ponto onde a corrente se divide. Então, por exemplo, chegou a corrente I aqui, ó. A corrente I está vindo aqui. Na hora que chegar nesse ponto, esse ponto A aqui, esse aqui é o nó. Ou seja, é um ponto de divisão ou de junção, né, de correntes. Então, esse I vai se dividir. Um pouco vai para cima, um pouco vai para baixo. Vai passar nesses resistores aqui. Depois, quando chegar aqui na frente, elas se unem e voltam a ser I. Então, por isso eu posso escrever assim, ó. Eu chego no nó, chega aí, ele vai se dividir e depois eu vou ter I1 mais I2. Então, se eu somar I1 mais I2, eu tenho I. Porque quando eu divido ele vira I1 e I2 e aqui na frente volta a ser I. Então, na primeira lei de Kirchhoff, ele fala assim, ó, em um nó, a soma das correntes elétricas que entram é igual à soma das correntes que saem. Ou seja, um nó não acumula carga. Então, se chega aí, sai I1 mais I2. Se chega, por exemplo, duas correntes e saem duas, ó, vamos fazer um nó assim. Vamos supor que aqui seja I1, aqui seja I2, e aqui sai I3, e aqui sai I4. Se a gente escrever uma equação para esse nó aqui, eu posso falar que I1 mais
tem que ser igual a I3 mais I4, para atender a equação aí da lei dos nós do Kirchhoff. Somatório das correntes que chegam no nó, I1 mais I2, é igual ao somatório das correntes que saem do nó, I3 mais I4. Ou, se o I4 fosse assim, ó, então essas três iam entrar no nó, e I1, I2 e I4 entrariam no nó e sairia I3, então eu jogaria o I4 aqui para esse lado aqui. E aí eu apagaria ele daqui. Ou seja, chegou I4, I1 e I2, saiu I3. Então a gente vai usar essa equação na hora de resolver nossos circuitos. A gente vai analisar os nós e vai ver as correntes que chegam, as correntes que saem. Aí a gente pode montar essa equaçãozinha. Tá? Agora, I1 e I2 vão ser iguais? O que vocês acham? Eles têm que ser iguais? Ou depende? Não, depende da resistência que ele se encontra no caminho. Então, por exemplo, o próprio nome diz, se esse R1 aqui, vamos supor que ele seja bem grandão. Vamos colocar uma setinha para cima. R1 é grande, esse R2 é pequeno. Por onde que vocês acham que vai passar mais corrente? Na resistência grande ou na resistência pequena? Na resistência pequena. Na resistência pequena. Então, pessoal, a natureza, ela é malandra. Ela sempre vai por onde tem resistência menor. Por exemplo, se você joga uma água numa ladeira, a água não vai subir, ela vai descer. Por quê? Porque é o lugar que tem menos resistência. Então, a natureza ela é espertinha nesse sentido. Ela só vai para a parte que tem menos resistência. Então, isso acontece em diversos exemplos. Então, se o R1 é bem maior que o R2, se o R1 é maior que o R2, a corrente que passa aqui no R2 seria maior, porque tem menos resistência. Não quer dizer que no R1 seria zero, passa também, mas menos. Então, essa proporção de quanto que passa, a gente vai resolver justamente naquela relação que a gente aprendeu. Primeira lei de Ohm, V igual a R1. Então, se eu conhecer esse potencial aqui, essa resistência, dá para eu saber aqui quanto de corrente, né, que passa lá. Agora, se os dois resistores forem iguais, aí I1 é igual a I2, aí ele divide certinho. Se as resistências forem iguais, aí passa igualzinho aos dois. Então, lei de Kirchhoff é uma lei que fala de corrente elétrica, a primeira, né? Ela se chama lei dos nós. Então, corrente que chega é igual a corrente que sai, porque esse A aqui ele não acumula carga, ele não fica segurando os elétrons nele ali. Então, a gente vai usar esse pensamento aqui daqui a pouco para a gente resolver nossos exercícios. Segunda lei de Kirchhoff, que a gente chama ela de lei das malhas. Fazendo-se um circuito fechado, o que é um circuito fechado? Ele começa e termina, né? A soma algébrica das variações de potencial deve ser nula. Ou o potencial fornecido é igual ao potencial consumido. Vou até escrever isso aqui, ó. Potencial fornecido é igual ao potencial consumido. É isso aqui que faz as coisas queimarem. Porque o circuito, ele meio que não... Ele não tem, tipo assim, um pensamento. Se você colocar aqui uma bateria de 1 milhão, esse 1, 2 e 3 vai consumir 1 milhão. E aí o que vai acontecer se ele não for capaz de aguentar 1 milhão? Ele queima. Então, quando a gente... Isso que é o problema de quando a gente liga coisas erradas em potenciais errados. Se você tiver um potencial muito grande, o sistema não sabe, tipo assim, consumir pouquinho. Você consome grandão, se você coloca grandão, ele consome tudo. Então, aqui tem uma bateria, né? Não vou chamar ela desse nome. Deixa eu só arrumar aqui. Professor, mas vai ter diferença, né? Na hora de calcular, quando for em série e quando for em paralelo? Tem sim. Inclusive, assim que a gente definir, né, as leis de Kirchhoff, a gente vai justamente fazer isso. Tá. Então, aqui, ó. Então, eu tenho um potencial V
Nesse caso aqui, ó, eu não dá para aplicar a lei dos nós, né? Porque eu não tenho nó aqui, ó. Ele simplesmente não tem caminho, né? Mas eu tenho o quê? Uma malha. O que é uma malha? É quando eu tenho isso aqui fechadinho, ó. Um circuitinho que vai e volta no mesmo lugar. Isso aqui a gente chama de malha. Então, o que é uma malha? É esse quadradinho fechadinho. A gente tem outros exemplos de malhas. Deixa eu pegar uma outra aqui para mostrar. Ó. Vou ali na frente, depois eu volto. Ó, esse aqui, ó, tem 3 malhas nesse aqui, ó. Tem uma aqui, que começa e volta. Tem outra aqui, ó, que ele vem, vai, desce, desce, desce. E mais uma aqui. Ele vai, 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 vai. Então, aqui seria 3 malhas, que eu tenho que ter 3 caminhos fechadinhos. Então, fazendo-se um circuito fechado, que a gente chama isso de malha, a soma, né, das variações de potencial deve ser nula. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, se aqui fornece V, vamos supor que aqui em R1 ele vai consumir o potencial, V1. Aqui embaixo ele vai consumir um potencial também, vou chamar de V2. E aqui embaixo ele vai consumir um potencial também, vou chamar de V3. Então, nessa malha, o potencial fornecido é igual ao potencial consumido. Então, o V, que é o V da bateria ali, tem que ser igual a quem? V1 mais V2 mais V3. Então, se eu forneço ali 100 volts, vamos imaginar que fosse 100 volts, a soma desses 3 carinhas aqui tem que dar 100 volts. Aí eu pergunto para vocês, eles vão, tipo assim, se fosse 100 volts, cada um ia pegar 33,33 ou depende? O que vocês acham? Depende do valor da resistência. De novo, depende do valor da resistência. Então, resistências maiores significam que ele resistiria mais, ou seja, ele esquentaria mais, né? Então, resistências maiores consomem potenciais maiores. De novo, por quê? Porque V é igual a RI. Então, se eu aumento esse R aqui, né, eu aumento esse V. Certo? Então, a gente pode aplicar essa equação aqui, ó, uma em cada V desse daqui, ó, para tentar resolver. Então, segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Ela fala que em uma malha fechada, né, em um circuito aqui fechado, a soma das variações de potencial deve ser nula. Então, se eu somar V1 mais V2 mais V3, isso tem que ser igual a V. Quando ele coloca que a soma algébrica deve ser nula, é porque eu posso escrever assim, ó, V menos V1 menos V2 menos V3 igual a zero. É soma algébrica porque no lugar que aumenta o potencial eu ponho positivo, nos resistores ele consome o potencial, né? Por isso que a gente coloca negativo. Então, se eu somar tudo, né? Somar coisas positivas e negativas, aqui dá zero. Tranquilinha essa lei aqui também, né, pessoal? Faz lógica, né? O que eu forneço é o que vai consumir. Por isso que se eu ligar uma coisa que é 110 na tomada do 220, ele pode queimar, porque ele precisa de 110, você pôs no 220, e esse 220 vai ligar o dobro do que precisaria. Então, vamos falar de associações, então, para a gente conseguir resolver. Quando a gente fala de associações, a gente vai trabalhar com o quê? A gente pode, tipo assim, simplificar os circuitos que a gente tem. Então, para a gente poder calcular. Então, quando eu tenho um circuito assim, por exemplo, esse aqui, que tem 3 resistores, a gente pode trabalhar com o conceito de resistor equivalente, ou resistência equivalente. Que é o quê? É eu substituir esses vários resistores aqui por um só, que ofereceria a mesma resistência para essa malha que aquele resistor fazia. Então, a gente pode usar esse conceito de resistor equivalente para a gente
para a gente resolver. Então, só para ficar mais claro aqui na hora de resolver, vou fazer assim. Vou colocar esse aqui. Vamos montar juntos aqui a equação. Então, a gente aprendeu isso aqui, ó, que V igual a RI. Lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Aqui. E pelas leis das malhas, né, que é a segunda lei de Kirchhoff, a gente aprendeu que para esse circuitinho do lado ali, V seria igual a V1 mais V2 mais potencial consumido, né, é igual ao potencial fornecido. Vou escrever aqui, ó. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. Essa primeira aqui. E essa aqui é a lei das malhas, né? Que é a segunda lei de... Não ficar querendo decorar esses nomes, se é a primeira, se é a segunda. Tanto faz. Não precisa, tipo assim, decorar o que é primeiro, o que é segundo. Você só precisa saber que se você fornece um potencial para um circuito, esse potencial vai ser consumido. Então, a soma dos consumos aqui, ó, é igual o que foi fornecido. Isso você tem que saber. Então não precisa decorar se é a primeira, a segunda ou a terceira lei. Isso aí é coisa para professor. Mas se vocês decorar, tudo bem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse aqui, ó, e aplicar nessa. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter R1 vezes I, R2 vezes I, mais R3 vezes I. Esses R mais. Então, por que eu não chamei de I1, I2 e I3 aí nesse problema? O que vocês acham? Por que eu não falei que eu tenho I1, I2 e I3? Porque resistor eu chamei R1, R2 e R3. O potencial eu chamei de V1, V2 e V3. E por que eu não fiz no I? A corrente é a mesma? Porque a corrente é a mesma. Se a gente olhar aqui, ó, a corrente vai, não tem outro caminho para ela ir, não tem nó. Ela só vai, ó, não tem outro caminho. Então ela obrigatoriamente vai passar dentro de todo mundo. Então aqui a gente já tem um conceito, né? Um conceito novo. E se a corrente é a mesma, né, que passa no circuito, então significa que ele está em... Então, peraí que sumiu. Vou tirar de novo. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Vou colocar como um asterisco aqui, ó. Resistores em série possuem a mesma corrente elétrica. Vamos mais. Certo? Então fica esse lembretinho aqui. Se tiver em série, quer dizer que a corrente é igual. Então ali, se tivesse um I1, um I2 e um I3, eles seriam iguais. Então a gente nem precisa dar um nome separado ali para eles. Então eu posso colocar esse I em evidência aqui embaixo, ó. Eu posso chamar isso aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, um I e multiplica isso aqui, ó, R1 mais R2 um R3 aqui. Posso pôr ele em evidência. Então, como está em série, então na nossa equação ficou assim, eu posso simplesmente somar esses três resistores aqui, né? Fazer uma soma simples.
E aí a gente chama essa soma, vai chamar essa soma de R equivalente. Então, esse V aqui é o V da bateria. Então, a corrente elétrica, por exemplo, seria esse V, que foi fornecido, que a gente chama de V, dividido pelo resistor equivalente. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, I igual a V dividido pelo resistor equivalente. Vamos escrever aqui, ó. A corrente deste circuito L é o potencial da bateria dividido. Outra coisa também que eu posso fazer, ó, eu posso, já que eu tenho R1 mais R2 mais R3 ali, posso definir ele aqui, ó, aqui embaixo. Vou falar isso aqui, ó. R equivalente é igual à soma dos resistores. Vou colocar esse lembretinho aqui também. Para resistores em série, o equivalente entendido isso aqui? Vamos fazer na prática. Na prática simulada, no caso, né? Ó, deixa eu só organizar aqui. Depois eu posto esse link desse simulador aqui lá para vocês. Então, isso aqui é uma bancada, né, de eletricidade. Então, aqui na esquerda tem as coisas que a gente pode montar. A gente pode usar com essa simbologia, que seria a simbologia verdadeira, ou a gente pode montar com essa simbologia aqui, ó, que seria a simbologia elétrica, que a gente utilizaria num circuito. Então, eu vou usar essa simbologia aqui, ó, de elétrica, para ficar melhor para a gente ver. Então, vamos montar um circuito parecido com aquele, ó. Aqui tem uma bateria de 9 volts. Eu posso clicar nela aqui, por exemplo, ó, e mudar a tensão. É só dar 2 cliques, ela arruma aqui. Então, 9 volts. E aí, ó, vamos colocar 3 resistores. Ó. 1, 2 e 3. Vamos fazer aquele mesmo circuitinho que a gente estava fazendo ali. E aí a gente pode mudar os valores desses resistores aqui. A gente pode chamar de, por exemplo, falar que cada um tem... Peraí, deixa eu admitir uma coisa. Vamos colocar que cada um tem 3. Então aqui tem o fio. E o fio é só eu sair juntando as perninhas aqui, ó, que ele faz.
Beleza, ó, fizemos nosso circuito. Notem que ele está mexendo, está aparecendo os elétrons aí. Mas beleza, e aí? Como que eu sei se está medindo, se não está medindo, se está certo, se não está? Como que a gente vai saber? Então a gente precisa aprender a medir as coisas, né? Então aqui na direita a gente tem um voltímetro e um amperímetro. Então o voltímetro, vamos diminuir aqui, será que ficou muito pequeno? Vamos deixar grandão. Voltímetro, o próprio nome já diz, ele mede os volts, ele mede o consumo de potencial de cada coisa. Então aqui, ó, é igual, isso aqui é igual aquele multímetro. Qual que é a diferença de um multímetro por voltímetro? Multímetro mede multi-coisas, ele tem várias opções dele dentro aqui. Então dentro do multímetro tem um voltímetro. Então esse voltímetro aqui só mede tensão, né? Só mede a voltagem. E aqui, esse outro aqui seria um amperímetro. Também, ele só mede, no caso, então, os amperes, a corrente. Então, aqui a gente tem que, para fazer medições em circuitos, pessoal, a gente tem que a gente tem que aprender uma coisa. Essa tensão, como a gente chama de diferença de potencial, a gente mede o potencial, tipo assim, antes e depois do que a gente quer medir. Então, não tem como a gente medir o potencial. Se eu medir o potencial num lugar em que não há diminuição de potencial, ele não vai medir nada. Como assim? Ó? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o multímetro aqui, ó. Vou pegar a perna, essa aqui preta, ó. Vou colocar depois da bateria. E o vermelhinho eu vou pôr antes, ó. Aí ele mede, ó. A tensão da bateria, 9 volts. Se eu pegar esse vermelho e colocar aqui embaixo, ó, ele não mede nada, ó. Dá zero. Por quê? Porque desse ponto desse fio aqui até aqui embaixo, não teve diferença de potencial para eu conseguir medir. Então, qualquer lugar que eu coloque aqui, ele não consegue. Mesma coisa, agora, se eu coloco um antes ou um depois, ele mede. Qualquer parte desse fio aqui, ó, que está antes, ele mede. Mesma coisa de pretinho, ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui, ele mede. E se eu quiser saber qual que é o potencial que cada resistor está consumindo? Ó, se eu vier aqui, ó, nesse aqui, esse consome 3 volts. Pois, aí, ó, lembrando, ó, põe antes e depois. Se eu quiser medir esse da direita, coloco um antes e um depois. Notem que ficou negativo porque está invertido aqui os fios. Se eu pego o vermelho e põe o vermelho depois e o preto antes, dá mais 3. Então, tanto faz. Você sabe se der negativo, é só porque é só pensar que você pode colocar em modo. Ó, coloquei depois desse aqui e antes desse aqui, ó. Deu quantos volts? 6 volts. Se eu colocar antes e depois desse aqui de cima, ó, 3 volts. Então, como todos eles são iguais, né? Eles consomem potenciais iguais. Então, vamos tirar um print disso aqui para a gente ir lá discutir isso aqui no PowerPoint. Então, tá aí o que a gente acabou de fazer ali, né? Então, vamos pegar as equações que a gente já aprendeu ali. Tá aqui as equações. Então, vamos explorar o que dá para a gente descobrir aí desse circuito com essas informações que a gente tem. Então, vamos primeiro aqui, ó, calculando resistência equivalente. Calcular resistência equivalente é só a gente fazer a soma das resistências, né? Então, a resistência equivalente nesse caso aqui vai ser mais 3, igual a 9 ohms. 9 ohms. Deixa eu achar a letrinha aqui do ohms. Beleza. Resistor equivalente, facinho. Se eu calculando agora a corrente. A corrente, a gente tem essa relação aqui, ó. Eu pego o potencial da bateria e divido pelo resistor equivalente. O potencial da bateria é
9. Dividir pelo resistor equivalente, que também é 9. Então, isso aqui vai dar 1 ampere. Certo? Então, calculamos o resistor equivalente, calculamos a corrente. Então, vamos voltar lá no sistema. Então, a gente viu que a corrente tem que ser 1. Vocês estão vendo, está aparecendo aí, né? A simulação aqui, né? Quando o senhor fez o cálculo, não apareceu, não. Não apareceu a continha? Não. Ah, então deixa eu colocar lá de novo. Vocês têm que me avisar, pessoal, quando não aparece uma coisa. Aí, apareceu? Sim. Então, ó, vamos de novo aqui, ó. Resistência equivalente, como tem 3 resistores, né? Basta somar. Então, ó, R1 mais R2 mais R3 deu 9. A corrente elétrica, pela lei de Ohm, né? Que V igual a RI, só passar o R dividindo aqui, né? Então, tem essa relação. Então, 9 da bateria, dividido pelo 9 do resistor equivalente, dá 1 ampere. Então, a gente já sabe que a corrente tem que ser 1. Então, vamos voltar lá no sistema para a gente fazer lá. Agora aqui, ó. Se aqui no potencial elétrico eu tenho que colocar aqui, ó, um medidor antes e um medidor depois para ele medir a tensão, o amperímetro não. Porque para o amperímetro conseguir medir uma corrente, eu tenho que fazer a corrente passar dentro dele. Então, o que aconteceria? Ó, se eu pego, por exemplo, ó, vamos tirar o voltímetro daqui. Se eu ligasse esse amperímetro igual eu liguei a tensão, olha o que ia acontecer. Eu ia pegar um fio aqui, ia passar ele aqui, ia pegar um fio e ia passar aqui. Se eu fizer isso, vocês estão vendo esse do meio aqui, ó, que não tem elétron passando nele? Os elétrons estão tudo parados? Vou até medir o potencial dele ali, ó. Potencial 0, ó. Eu desliguei esse R3. Por quê? Porque ele tem resistência. Se eu coloquei o amperímetro aqui embaixo, uma perna antes e uma perna depois, a corrente vai preferir passar aqui, ó, no amperímetro, que tem resistência menor. Então, eu desliguei esse fio porque a corrente preferiu passar por dentro do amperímetro. Então, a gente tem que forçar sempre a corrente, né, a passar dentro do amperímetro, para a gente conseguir medir. Então, como que a gente faz? Vamos arrumar aqui. A gente pega no local que a gente quer medir e põe o amperímetro lá. Aqui, ó. Agora ele mede, ó. Porque agora a corrente não tem como ela escolher onde que ela quer passar. Ela obrigatoriamente vai passar dentro do perímetro e dentro do resistor. Se eu coloco um deles em série, ó, vamos colocar ele em série aqui, ó. Ou em paralelo, desculpa, né? Se eu coloco ele aqui, ó, uma perna antes e uma perna depois. Oh, fiz errado. Aí, ó, agora eu desliguei esse aqui, ó. A corrente está passando pelo lado aqui, ó. E não é para passar pelo lado, ela tem que passar aqui nesse meio. Então, se eu quero medir a corrente, eu tenho que colocar o amperímetro em série. Então, aqui a gente já tem um conceito novo. O amperímetro a gente liga em série. Tem que ligar em série com o circuito. Aí, corrente sempre 1. Ó. Qualquer lugar que eu ligar um amperímetro aqui, ele vai medir 1. Porque só tem um caminho para a corrente passar. Entendido esse aqui, pessoal? Sim. Então tá. Então vamos voltar agora, vamos voltar lá pro slide. Tá, esse aqui é um exercício, mas esse aqui depois a gente tira outro horário para fazer. Eu quero definir o paralelo com vocês agora.
Tá, resistência paralela. Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe isso aqui, né? Que, nesse caso, quem que a gente vai somar, quem que a gente já conhece, é a lei dos nós, né? Então, a gente já sabe isso aqui, ó. Que I é igual o I1 mais o I2 mais o I3. Será que é verdade? Vamos olhar aqui, ó. Saiu o I. Então aqui tem um nó. Aparecendo o senhor aí na tela. Né? Ah, eu leio. Aqui, beleza. Então, saiu o I. Aqui, ó, o I. Bem, aqui tem um nó. Então, aqui, ó, ele desceu I1. E o resto continua aqui. Quando chegar aqui, desce I2. E reto foi I3. Então, aí, ela foi se dividindo e virou um I1, virou um I2 e virou um I3. E aí, ficou com essa cara aqui. Esse mesmo circuito que está aqui, esse mesmo circuito que está desenhado aqui, notem que esse resistor, esse e esse, todos eles estão ligados aqui, ó, nesse fio, né? Eu poderia fazer assim, ó, só para ficar mais fácil de desenhar. Só se talvez fique mais fácil de vocês enxergarem. Um resistor aqui e um resistor aqui. Aí junta tudo de novo. Então aqui eu tenho um nozão aqui, ó, e um nozão aqui, aí volta. Então aqui é I, e aí passa aqui, ó, e um aqui, nesse aqui desce um I2, e nesse aqui vem um I3. Então esses dois aqui, ó, circuitos são equivalentes. Por quê? Porque todos os resistores, ó, estão todos ligados no mesmo fio lá em cima, e aqui embaixo também, ó, todos ligados no mesmo fio. Se tivesse um resistor aqui também, aí daria problema, mas não tem. Por isso que é a mesma coisa. Então, chega aí, nesse aqui. Então, desce I1, desce I2 e desce I3. Então, a soma, né, das correntes, pela lei de Kirchhoff dos nós, a soma das correntes tem que ser igual à corrente que chega no nó, né, que é a I. E aí, a gente aprendeu isso aqui, né? Que V igual a RI. A gente aprendeu que V igual a R vezes I. Vou isolar o I. V dividido pelo R. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir nessa equação das correntes, eu posso aplicar essa equação da corrente. Então, ficaria como? Nesse I total, quem sai esse primeiro I, né, ele sai da bateria. Então, seria o V da bateria dividido. Então, a resistência é equivalente porque, tipo assim, o potencial total dividido pela resistência total. Seria mais ou menos essa lógica. E aqui a gente vai dividir, ó. Então vai ser V dividido por R1, V dividido por R2, mais V dividido por R3. Agora eu não chamei de V1, V2 e V3, porque os Vs, a gente só soma eles quando eles estão na mesma malha. Todos os Vs ficarão iguais. Porque qual que é a lógica disso daqui? Vou desenhar aqui. Vamos desenhar daquele jeito que eu desenhei aquela hora. Como eles, todos os fios estão ligados no mesmo ponto, né? E aqui, nesse caso ali na direita, é esse fio aqui. Esse potencial aqui é o mesmo para todo mundo. Porque todo mundo ligou na mesma perna do potencial que veio lá da bateria. Então, esses três que estão em paralelo, como eles três estão ligados nesse polo aqui que vai positivo lá para a bateria, todo mundo vai ter o mesmo potencial.
Eles têm correntes diferentes, mas todos os três, por estarem em paralelo, né, que a gente fala, todos os três vão ter o mesmo potencial. Porque todos estão ligados no mesmo polo da bateria que está fornecendo o potencial V aqui no começo. Então, a gente tem essa conclusão, né, que é o quê? Deixa eu parar aqui. E agora, resistores em paralelo possuem o mesmo potencial elétrico. Por quê? Porque eles estão ligados todos no mesmo ponto. Se todo mundo está ligado no mesmo ponto, todo mundo tem que ter o mesmo potencial. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó. Colocar aqui esse V. O V tem em todos, né? Se o V está em todos e eu tenho o V dos dois lados, eu posso aqui, ó. Posso simplificar. Porque eu tenho o V dos dois lados, eu posso cortar. Ou fazer assim, né? Posso passar esse V que está multiplicando, posso passar ele dividindo aqui. Divida. Se eu não quiser cortar. Então, essa relação aqui, ó, vai ficar sobre resistor equivalente é igual a essa soma, né, de soma dos inversos. Inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Então, aí esse resistor equivalente, então a gente tem que calcular com essa equaçãozinha que ficou meio esquisitinha aqui, ó. É uma soma de inversos. Quando chegar no final, a gente só multiplica cruzado e passa esse R equivalente aqui para cima. Então, vamos ver ali no nosso probleminha, lá na nossa simulação, vamos validar isso aqui. Se todo mundo ligado em paralelo tem o mesmo potencial. E vamos medir a corrente que vai passar lá depois que a gente ligar assim. Vamos voltar para a simulação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, ó, tá aqui a bateria. A bateria que a gente está fazendo é de 9, né? E vamos colocar 3 resistores. 1, 2 e 3. Os resistores têm 3 ohms. Vamos fazer os fiozinhos. Acho que da mãe não vai deixar eu ligar, né? Vou deixar esse aqui para cá. Então tá aí. Então a gente tem 9 volts e aqui a gente tem 3 resistores em paralelo. Então vamos medir as coisas aqui.
Então, se eu medir aqui antes e depois aqui da bateria, né? A gente já sabe, né? Tem que dar 9 volts. Se eu medir antes e depois desse resistor aqui, 9 volts. Antes e depois desse outro resistor aqui, 9 volts. Professor, pra mim aqui congelou. Ah, voltou. Eu ia falar que congelou, mas já voltou. Ah, tá. E antes e depois desse terceiro aqui, ó, 9 volts. Se eu ligar aqui no nó também, ó, antes e depois do nó, 9 volts. Então, se eu ligar nesse fio aqui, ó, antes e depois, 9 volts. Mas lembrando, se eu colocar no mesmo fio, zero. Não tem diferença de potencial. Então, sempre tem que, para medir potencial, eu tenho que pôr sempre uma perna antes e uma perna depois do que eu quero medir. E a corrente, essa a gente tem que colocar o quê? Tem que colocar em série. Então, ó, vamos pegar o amperímetro. Vamos medir a corrente que está passando aqui, ó, aqui embaixo primeiro. Ó. Vou colocar o amperímetro aqui. Vamos ligar ele aqui e vamos ligar ele aqui. Então, ó, saindo da bateria, né, ou entrando nela, tem que ter 9 amperes. Depois a gente aprendeu que a corrente vai se dividir, né? Então, se eu pegar e colocar um amperímetro no fio aqui dentro, ó, vamos colocar aqui um fio aqui dentro. Deixa eu colocar aqui para medir o primeiro ali. Aqui vai ter que dar 3 amperes. Por quê? Porque a corrente aqui tem que ser a soma, né? Então, se eu tirar todos aqui, ó, vamos colocar 3 amperes. Colocar um aqui também. 3 amperes também. Vamos tirar esse aqui e colocar um ali também. Olha lá. 3 amperes passando em todo mundo. Certo? Soma das correntes, 3 mais 3 mais 3 tem que dar o 9, né? A gente aprendeu. Ó. Então, chega a 9 no nó, divide 3 para cada lado, e aí, 9. Então, é que se eu pegar aqui, ó, colocar um amperímetro aqui em cima, aqui, ó, também tem que dar 9. Certo? Então, soma das correntes é igual a corrente que chega no nó, é igual a corrente que sai do nó. Então, por isso que deu 3 amperes aí para todo mundo. Como hoje é a primeira aula, eu estou fazendo com resistores iguais e tal, a gente está fazendo aí resistor equivalente, mas aí nas próximas aulas a gente vai aprofundando mais. Esses resistores daqui, esses amperímetros aqui, vamos calcular só um resistor equivalente. Vou ligar igual ligou aquela aula. Aqui 3 amperes, 3 ohms, esse aqui de 3 ohms também. Então, liguei igual tá ligado lá no desenho, né? Então, vamos tirar um print desse aqui. Colocar lá no slide. Compartilhar agora o slide aqui com vocês. Então tá aí o circuito, né, que a gente montou ali. Vamos trazer as equações que a gente aprendeu. Então, ó, soma da corrente que chega no nó, resistor equivalente,
lei de Ohm. Começar calculando a resistência equivalente. Então vai ser 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 3. Quanto que é 1/3 mais 1/3 mais 1/3? 3/3. 3/3, que é a mesma coisa que 1, né? Tá cruzado aqui. Tem que ser igual a 1. Beleza. Agora a gente pode calcular a corrente. O potencial é 9. A corrente equivalente é, ou o resistor equivalente é 1. Vai sair da bateria é 9 amperes. Que é o que a gente viu lá, né? Agora, esse aqui é a corrente que sai da bateria, né? Que a gente fez com o resistor equivalente. Mas se eu quisesse saber a corrente que passa em cada fio ali, então a gente tem que fazer separado. Então, por exemplo, calculando a corrente elétrica. Então, se eu quisesse fazer só no 1, então eu, em vez de fazer em vez de fazer V por resistor equivalente, eu ia fazer V por R1. Sabe qual que é o potencial que o 1 está ligado? Quantos volts é o potencial que o 1 está ligado? É 9, né? E o valor da resistência 1 ali vale 3. 9 dividido por 3 vai dar 3 amperes. Que é certinho o que a gente já fez na simulação, né? Que dava 3 amperes para cada um. A gente repetiria esse passo para o resistor 2 e para o resistor 3. Se eles tivessem resistências diferentes, era só sair repetindo esses passos aqui. Mas como a gente já sabe, né? Porque todos os resistores são iguais, então não precisa. Beleza.